Dias Rodrigues e também o secretário Totó, Secretaria de Cultura, Economia Criativa Parceira, meu querido secretário Rodrigo Goulart, que foi meu colega vereador e quis o destino que ele se tornasse secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a melhor secretaria de todas. Queria também cumprimentar o Armando, sem dúvida nenhuma, o melhor secretário adjunto de todos, que tem uma longa história, não só com o Goulart, mas comigo, me ajudando e ajudando a cidade de São Paulo com muitas realizações. Cumprimentar minha amiga, minha parceira e agora minha patrocinadora, a vereadora Sandra Santana. Muito obrigada, Sandra. Cumprimentar também do Estado de São Paulo, nós temos aqui 3 autoridades, o subsecretário Ângelo, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a subsecretária Júlia Mota, subsecretária de Competitividade e também minha super amiga, o grande secretário também Rodrigo, subsecretário de Inclusão Produtiva do Estado de São Paulo. Queria fazer uma menção especial a 2 pessoas que vieram de muito longe para estar aqui com a gente hoje, o secretário de Trabalho de Belo Horizonte, secretário Adriano de Farias, muito obrigada, e também a secretária e ex-prefeita de Recife, Isabela de Roldão. Muita alegria ter vocês conosco. Tivemos a justificativa de ausência da secretária Mila Paz, de Salvador, que não pôde estar presente, mas que também está aderindo à rede conosco. Queria, antes de passar aqui para o tema que nos une essa tarde, agradecer muito as nossas fundadoras da Impulso Brasil, uma organização que foi fundada por 5 mulheres e que tem uma grande madrinha, que é outra mulher, então são 6 mulheres à frente dessa iniciativa. Queria agradecer do fundo do coração a Carla Mello, que é a nossa vice-presidente, a Isaura Finzetto, que é a presidente do Conselho Administrativo, ou do Conselho Fiscal, perdão, a Karina, que é a vice-presidente do nosso Conselho Fiscal, a Sandra, outra Sandra, que é também uma das nossas fundadoras, e a Kátia Mello, que são as nossas madrinhas. Então, queria pedir uma salva de palmas para todas essas pessoas que estiveram aqui com a gente. E agradecer a cada um de vocês, de novo, não tem protocolo, então eu não peguei os nomes aí dos presidentes de entidade, de autoridades de empresa, do terceiro setor, mas agradecer a todos que atenderam esse convite. A gente está aqui hoje para falar de 2 coisas. A gente está aqui para falar de inclusão produtiva e para falar de rede. Nessa sala tem pessoas que atuam há décadas nas estratégias de trabalho e renda. E as estratégias de trabalho e renda para os mais vulneráveis têm sido desempenhadas com muito amor, com muita dedicação, há muitos anos. Essas pessoas que fazem esse trabalho, sejam elas de terceiro setor, de empresa, de governo, estão de parabéns. São pessoas que têm muita resiliência, são pessoas que têm muito amor ao próximo, são pessoas muito empenhadas, são pessoas de espírito público, que, aliás, como eu hoje, pessoas que muitas vezes não têm cargo público, mas têm espírito público. E é sobre isso o evento de hoje, é sobre espírito público. Durante muitas décadas, quando a gente falava, né, de trabalho e renda, a gente tinha esse olhar de dar oportunidade de fazer as pessoas mais vulneráveis conseguirem trabalhar e conseguirem gerar renda. Era isso que nos motivava, essa era a nossa meta, fazer as pessoas trabalharem e fazer as pessoas gerarem renda. Não que isso não seja mais uma meta, mas as coisas mudaram. Há 9 anos atrás, exatamente 9 anos atrás, eu assumi como secretária de Trabalho e, naquela época, a expressão inclusão produtiva praticamente não existia, não se falava em inclusão produtiva. Talvez em alguma publicação acadêmica, mas gestores públicos não falavam de inclusão produtiva e também muito pouco o terceiro setor. Então, o que nós fazíamos, né? De novo, não que a gente não faça, mas qual era a forma de trabalhar que a gente tinha? Qualificação profissional, intermediação de mão de obra, apoio ao empreendedorismo, microcrédito, enfim, tudo que era, né, para gerar trabalho e renda. Só que hoje, quem está em campo, quem está nas periferias, né, quem está lidando com as pessoas vulneráveis, sabe que isso não é mais suficiente. E acessar trabalho e acessar renda, hoje não é difícil. As pessoas trabalham e as pessoas ganham dinheiro. Mas a pergunta é: que trabalho é esse? E quanto dinheiro é isso? Né? Então, não é mais só sobre acessar as oportunidades de trabalho e renda como era antes. Né? Os números oficiais mostram um cenário muito positivo. E não é que ele não seja positivo. A gente tem uma taxa de desocupação de menos de 6%, né, secretário Goulart? É muito bom, a gente está muito feliz com isso, né? É motivo de orgulho? É motivo de orgulho. Mas nós que estamos na causa, que estamos em campo, que estamos comprometidos, não podemos nos iludir, não podemos achar que está tudo bem. Não está tudo bem. A pandemia
aconteceu num momento onde muita gente trabalhava, muita gente gerava renda. Mas na hora que veio aquele choque, foi muito rápido que tudo se desestabilizou. E eu afirmo categoricamente, se a gente tivesse um outro choque hoje, Deus queira que não tenhamos, a gente poderia desestabilizar muito rápido também. Porque a gente está falando de pessoas que estão inseridas, mas muitas vezes não estão incluídas. A gente está falando de um acesso ao trabalho e renda que muitas vezes não é estrutural ou que não é estruturante e que, portanto, é frágil. A gente está falando de pessoas que estão melhores do que estavam antes, que bom, né? Mas que essa melhora talvez não seja tão garantida no futuro. Com muitas transformações que nós estamos vivendo no mercado de trabalho, a gente sabe que o equilíbrio é precário. E é por isso que, mesmo se o momento é positivo, e talvez exatamente porque o momento é positivo, é a hora da gente olhar para essa situação e agir de forma mais estratégica, mais estruturante, mais duradoura e mais sustentável, para ter certeza que, se amanhã houver um outro ciclo, e haverá, essas pessoas não voltem para trás. Essas pessoas não se desestabilizem como se desestabilizaram em outros momentos. A gente sabe que também temos transformações no mercado de trabalho muito dinâmicas, da inteligência artificial, da tecnologia, e também temos situações como mudanças climáticas ou tantos outros temas que estão aí trazendo novos horizontes e que a gente mal sabe lidar com eles. A gente não está tão preparado para lidar com eles. Mesmo pessoas como as pessoas dessa sala, que são pessoas privilegiadas, porque nós somos pessoas privilegiadas, também às vezes a gente olha para tudo isso e fala: nossa, não entendi, ou foi muito rápido. Então, vamos imaginar o que é para as pessoas vulneráveis essa situação. E é por isso que muitas organizações internacionais, o Banco Mundial, o BID e tantas outras, têm alertado para os desafios, têm alertado para o fato da gente precisar olhar para essas estratégias de inclusão de forma mais integrada, de forma mais estrutural. Muitas instituições, e eu saúdo muitas delas que estão aqui conosco, como o INSPER ou a Fundação Arimax, estão trabalhando com os conceitos de inclusão produtiva, ajudando até a definir esses conceitos, porque é um conceito muito novo, muito em formação. E nós entendemos que essas organizações também, nós devemos estar todos juntos, nós estamos aprendendo com eles e queremos que a rede também se beneficie desses trabalhos. Problemas complexos exigem soluções completas, amplas, mais articuladas, mais integradas, e é por isso que a gente trouxe essa ideia de fazer a RISO. Entender que quanto mais a gente se unir, quanto mais a gente trabalhar junto, quanto mais uns aprenderem com os outros, mais fácil vai ser, mais rápido vai ser. Porque a gente não precisa ter ciclos de política pública tão longo se a gente se inspirar em outras políticas públicas. Eu, enquanto secretária, muitas vezes me inspirei em outras políticas públicas, como, por exemplo, o Recife, que está aqui com a gente hoje. E tomo a liberdade de dizer, por exemplo, que o secretário Adriano de Belo Horizonte uma vez veio conversar conosco em São Paulo e também aprendeu conosco. Então, que nós possamos ter mais gente aprendendo uns com os outros, mais organizações sociais aprendendo umas com as outras. Que a gente possa entender também que cada território vai exigir estratégias diferentes e olhar com cuidado para essas estratégias. Enfim, muitas organizações podem nos ensinar, muitas organizações estão dispostas a compartilhar. Eu tomo a liberdade de citar, por exemplo, a Rede Cidadã, que tem uma grande expertise em desenvolvimento socioemocional. Socioemocional é um dos pilares da inclusão produtiva, assim como a assistência social, assim como tantas outras formas de proteção que se unem e se integram com as políticas de trabalho e renda. E essa organização, como muitas outras que já falaram comigo nos últimos tempos, falaram que legal essa iniciativa, Aline, quero estar junto, quero falar com a rede, quero compartilhar, quero entregar sem nenhum interesse financeiro nem nada, muito do que eu aprendi ao longo das últimas décadas, para que a jornada seja mais rápida para todos. Enfim, a Riso não nasce porque ninguém está fazendo nada. Pelo contrário, a Riso nasce porque muita gente está fazendo muita coisa. E se a gente fizer juntos, a gente vai fazer melhor e a gente vai fazer mais rápido. Mal lançamos, mal começamos, e hoje tenho a alegria de dizer que cerca de 30 instituições já aderiram à rede. E é só o começo. A gente vai ampliar mais, a gente vai crescer mais, a gente vai trabalhar junto.
Não posso deixar de agradecer as pessoas que nos ajudaram, porque não tem dinheiro público na nossa rede, né? Mas a gente tem pessoas que acreditam, patrocinadores, a gente tem infraestrutura pública nos ajudando. Então, agradecer à Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Desenvolvimento, da própria Desampa, que está nos ajudando aí também a planejar os próximos passos. Agradecer às vereadoras Sandra Santana e Marina Bragante. A vereadora Sandra está aqui na abertura, a vereadora Marina vai chegar depois, as duas são apoiadoras de primeira hora dessa causa. Agradecer também a Rede Cidadã, que, como eu já disse, é uma das nossas apoiadoras, e agradecer também o Marcelo, da Marca Publicidade, que daqui a pouco vocês vão ver que trabalho lindo que ele fez. Muito obrigada. Agradecimento à fala da Aline e pela liderança dessa iniciativa tão incrível. Eu gostaria de convidar agora algumas autoridades e lideranças para subirem ao palco. A gente vai dar continuidade a essa parte institucional que é super importante. Então, convido novamente o Rodrigo Massi para subir ao palco, secretário adjunto de Cultura e Economia Criativa de São Paulo. Kátia Mello, diretora-geral do AIC Futuro, por favor. Luiz Coelho, fundador do Empreende Aí. Adriana Alvarenga, chefe do escritório do Unicef em São Paulo. Vereadora Sandra Santana, por gentileza. E Rodrigo Goulart, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo. Aline, idealizadora dessa grande ideia, te convido novamente ao palco. Não precisa. Bom, gostaria que os nossos ilustres representantes aqui fizessem uma fala breve sobre a rede, sobre essa experiência. Começando com o Rodrigo, por favor. Acho que o microfone está aí do ladinho. Podem sentar, não precisa ficar em pé, gente. Não, muito importante, né, reforçar aí essa questão da parceria, da parceria em rede. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ano passado, teve esse novo balizamento estratégico para considerar, não é, a integração cada vez mais aprofundada entre o setor produtivo, o criativo, e aí acho que tem uma palavra muito importante que é transversalidade, né? Esse tema da economia criativa ele está, digamos, pulverizado, né, em toda a prefeitura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Fazenda, e acho que cada vez mais isso é importante se integrar, de modo que a gente possa maximizar os resultados, as ações. A gente aqui temos apoiado e intensificado o calendário, né, criativo aqui da cidade de São Paulo, em vários setores. Aí eu quero citar, estamos aqui na Biblioteca Mário de Andrade, o setor produtivo das livrarias, né? Então, para ficar num exemplo, nós lançamos um edital, que é um edital de prêmio para até 40 livrarias, R$ 50.000, mas aí extrapolar campo do design, a DW, a arquitetura, e dentro da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, os programas de formação. Acho que vale muito a Rede da Hora, que está aqui a Karina presente, que é um programa importante de formação, e a SPCine, né, que é um pilar importante do audiovisual. Nós temos um circuito de 32 salas públicas de cinema, que é o circuito SPCine, e isso é fundamental porque contribui para a formação de novos públicos. Então, de novo, saudar a iniciativa e dizer que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa está à disposição para seguir colaborando com essa, não apenas com essa nova iniciativa, mas com outros aqui que se apresentarem. É isso. Obrigado. Convido o Luiz Coelho para dar uma palavrinha para a gente também, por favor. Achei que ia ser em ordem, tava relaxado aqui, tranquilo. Fui pego, fui pego. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, agradecer a Aline pelo convite de estar aqui hoje, uma grande honra, uma grande satisfação de poder vir compartilhar rapidamente sobre a Empreende Aí, sobre a importância dessa nova rede construída pela Aline, né? A Aline é uma construtora de redes, eu acho que muito antes da Riso,
E, bom, a Empreende Aí é um negócio de impacto social que forma empreendedores e empreendedoras em territórios populares, comunidades e favelas há 11 anos. A gente, além de fazer as formações com os empreendedores, a gente também já fez microcrédito para os empreendedores na época da pandemia. A gente faz vários projetos com premiações para esses empreendedores e nesses últimos 11 anos já colocamos aí mais de R$ 1 milhão diretamente na mão dos empreendedores. Porque como a Aline bem trouxe ali na fala inicial dela, não basta apenas dar a formação. A gente acredita que tem que ter sim a formação empreendedora, ter dinheiro na mão dos empreendedores e ter também acesso ao mercado, que é algo que a gente constrói em parcerias com grandes marketplaces, com grandes players do mercado, para de fato conseguir apoiar os empreendedores a gerarem renda de uma forma digna e de uma forma contínua, porque não adianta de fato só gerar uma renda hoje e amanhã voltar para uma situação mais complexa. Então a gente acredita muito nessa renda perene, contínua e que de fato vai perdurar ali a vida desse empreendedor, dessa empreendedora. Hoje a gente tem números que são muito importantes, então a gente tem uma métrica que a gente triplica o faturamento dos empreendedores 6 meses depois que eles passam pela nossa formação, e esse faturamento aumenta 40% durante o período que ele está com a gente no curso. A gente está falando aí de 78% de mulheres que a gente atende, 68% de afroempreendedores. Então, a gente entende que isso é bastante importante porque a gente está falando dos empreendedores reais do Brasil e, de fato, a gente tem projetos espalhados pelo Brasil inteiro. Bom, sem muitas outras delongas, acho que essa rede é extremamente importante e fundamental para que a gente possa compartilhar em nível nacional o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo está construindo e o que a gente consegue construir em colaboração, em parceria, para que a gente realmente aumente o impacto e aprofunde cada vez mais de uma forma que a gente consiga transformar a vida dessas pessoas de forma bastante perene. É isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Muito obrigado e boa tarde. Kátia Mello. Gente, boa tarde. É muita emoção estar aqui, né? E ver se realizando essa proposta, né? A rede acontecendo, um sonho que eu acho que a Aline vem construindo a vida toda, né? De tentar, eu acho que ela trouxe a essência quando ela falou, que é de integrar todas as iniciativas de forma que a contribuição possa ser conjunta e que o tamanho do problema que a gente tem possa ser enfrentado cada vez com mais eficiência e retorno para a população, né? Eu venho caminhando com ela nesse sonho, né? E hoje, na empresa que eu dirijo, que é a Futuro Projetos, a gente parte de um desejo muito forte, que é entender que a gente vive uma era de muita complexidade. E que as mudanças climáticas, elas são reais, que os índices de criminalidade que a gente vive no país são reais, e que o impacto das tecnologias, sobretudo da inteligência artificial regenerativa, ela traz um efeito que ainda não conhecemos, o tamanho desse problema. Então, quando a gente começou nossa jornada profissional, a gente achava que vivia um mundo extremamente complexo. 40 anos de caminhada, eu digo com toda clareza que a gente vive uma situação muito mais complexa do que há 40 anos atrás. E que as soluções que a gente vem enfrentando e a gente vem dando, elas não são suficientes para o cenário que vem chegando. Então, por um lado, eu falo aqui em nome de empresas, porque os empresários e as empresas precisam contribuir e discutir, porque o futuro impacta a todos. E, por outro lado, em nome de quem acredita que a gente precisa ter um mundo melhor. Então, dentro dessa jornada, nós apostamos em um caminho em que a inclusão socioprodutiva ela é absolutamente
decisivo para o cenário do desemprego, o cenário de que nós temos uma desigualdade que é estrutural, sobretudo na América Latina. Se você analisar os números do impacto das mudanças climáticas, da criminalidade e do impacto da inteligência artificial no consumo de água, energia, você está falando de um aspecto que nós somos campeões na América Latina. São Paulo, como a maior metrópole, nós temos um compromisso e uma responsabilidade de trabalhar dentro de uma rede. E eu acho que a Riso está trazendo essa proposição. E não adianta que ninguém sozinho vai resolver. Ninguém sozinho vai resolver o problema. A complexidade é muito grande. Então, eu acho que é esse um pouco da aposta, a aposta de que a gente só vai escalar soluções para enfrentar o tamanho da complexidade se estivermos juntos, né? E eu acho que a Riso se propõe a isso, né? E é com muita honra poder fazer parte dessa história. Adriana Alvarenga. Olá, colegas, boa tarde. Obrigada, Aline, pelo convite, parabéns pelo trabalho. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou chefe do escritório do Unicef aqui em São Paulo. O Unicef é o Fundo das Nações Unidas para a Infância, então o braço da ONU, né, para os direitos das crianças e dos adolescentes. E nós desenvolvemos globalmente um programa que se chama GENU, Generation Unlimited, que é um programa que reúne 57 países justamente no desafio de apoiar a inclusão socioprodutiva de adolescentes e jovens, né? Começando pela transição positiva da educação para o mundo do trabalho, não necessariamente deixando a educação, mas fazendo esse caminho de uma forma responsável, segura, né? Evitando o trabalho infantil e garantindo que as oportunidades sejam não só de ingresso, mas também de permanência e de desenvolvimento no mercado de trabalho. E aí, ao longo de e aí, aqui no Brasil, a gente traduziu essa iniciativa para 1 milhão de oportunidades, é o nosso 1MIO, que é uma iniciativa, então, que reúne hoje cerca de 240 empresas, 95 organizações da sociedade civil, mais de 1.800 municípios, comprometidos com esse desafio de apoiar esses adolescentes, esses jovens, para que eles façam essa transição para o mundo do trabalho. E por que a gente fala muito desse público, né? E por que faz muito sentido em um evento como esse, para uma rede como essa, trazer essa pauta? Porque o Brasil tem, de acordo com a PNAD contínua, cerca de 9 milhões de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos que não estão estudando e não estão trabalhando. É um potencial gigantesco em um país que está prestes, né, a fazer a virada demográfica, ou seja, em muito pouco tempo nós vamos ter muito mais pessoas na idade da previdência, né, na idade da aposentadoria, do que da produção ativa. E a gente vai perdendo esse potencial enorme dessa juventude quando a gente não investe adequadamente, né, com afinco, intencionalmente, nessa população. Então, o nosso trabalho é um pouco de fazer a ponte, né, entre os jovens que precisam da oportunidade e que têm o direito a essa oportunidade, e as empresas, o poder público, as organizações da sociedade civil, para que eles tenham, então, essa oportunidade, né? Em 5 anos de atuação, nós já geramos mais de 1.300.000 oportunidades, o que é bastante, mas não é suficiente, né? As gerações vão se renovando e a gente precisa continuar incentivando esse trabalho. Então, é um trabalho que continua permanentemente, né, com as empresas, com as organizações da sociedade civil, com os governos. A gente tem insistido muito no papel também dessa inclusão do poder público, não só provocando, não só dando as bases para as empresas atuarem,
mas também contratando essa mão de obra jovem, né, dando essa oportunidade para esses jovens, porque trabalhar no poder público também é uma escola, né? É muito importante que o poder público também assuma essa responsabilidade. Então, quero agradecer novamente, Aline, pelo convite. Muito bom participar desse movimento com vocês. Desejar sucesso e vida longa para a iniciativa. Obrigada. Vereadora Sandra Santana. Pediram para falar rápido e deixar os dois políticos para o final. É só um livro que eu trouxe, secretário. Afinal, estamos numa biblioteca. Boa tarde. Eu acho que podia ser um pouquinho melhor, afinal de contas, estamos na Riso. Boa tarde. Que alegria estar aqui junto com todos vocês, principalmente nessa casa centenária, né, secretário? A gente esteve há tão pouco tempo aqui. Eu não sei se a Luísa está aqui. É a diretora? Nossa diretora, se ela estiver, um grande abraço a ela e a toda a equipe aqui da Biblioteca Mário de Andrade, que, aliás, vou dizer o seguinte, ao final do evento, em algum momento de intervalo, invista um tempo para conhecer um pouquinho os detalhes daqui da biblioteca. Tem lugares incríveis, obras de arte incríveis, espaços muito aconchegantes, vale a pena, vale muito a pena. E o café lá embaixo, que eu já tive a oportunidade também de, junto com o secretário, conhecer, degustar. Vale a pena. Bom, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a Aline Cardoso, que antes de ser presidente da Impulso Brasil, é uma amiga de 3 décadas. Cabelos pretos, as duas. Pouquinho mais, né, Aline? Pouquinho mais do que bebês. Mas hoje você é presidente da Impulso Brasil, né? Cumprimentar também todos os organizadores do evento, representantes das organizações parceiras, autoridades presentes, lideranças comunitárias, representantes do setor privado, da academia e da sociedade civil. É uma grande satisfação participar deste momento tão importante que é o lançamento da RISO, a Rede pela Inclusão Socioprodutiva. Ao longo da minha trajetória na vida pública, especialmente representando regiões periféricas da Zona Norte da cidade de São Paulo, eu tenho acompanhado de perto o esforço de governos, organizações sociais, empresas e lideranças comunitárias para promover trabalho, renda e oportunidades para a população mais vulnerável. E nessa tarde você conseguiu, Aline, reunir uma parte dessas pessoas que eu estou falando, que a gente aqui de cima consegue identificar vários rostinhos, e lá em cima também tem mais uma parte dessa galera que tem ajudado a fazer a diferença. São iniciativas importantes que geram resultados concretos e transformam vidas. Mas quem está presente nos territórios sabe que ainda há um desafio enorme pela frente. E aí, cada um que me antecedeu citou uma parte desses desafios. Muitas pessoas continuam em situação de vulnerabilidade, dependentes de programas e apoios que, embora fundamentais, nem sempre conseguem garantir uma inclusão produtiva duradoura. Precisamos avançar no atendimento para a autonomia, criar caminhos que permitam às pessoas desenvolver capacidade, gerar renda, construir seus próprios projetos de vida e conquistar a independência econômica. E é justamente por acreditar nisso que tenho acompanhado com muita atenção o crescimento e a atuação da Impulso Brasil. Já tivemos a oportunidade de construir parcerias importantes e eu gostaria de destacar aqui uma experiência que eu considero muito significativa. Estou me referindo a um projeto que está sendo desenvolvido na Zona Norte de São Paulo, com uma parte do que está sendo feito é uma emenda parlamentar nossa, né? Que está acontecendo nos territórios de Taipas e Parque Novo Mundo. Foi uma iniciativa que trouxe para a prática o verdadeiro conceito de inclusão produtiva, trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Um projeto que integrou diferentes dimensões de economia circular, moda sustentável, economia verde, economia criativa, apoio socioassistencial, qualificação profissional e geração de renda.
Mais do que oferecer cursos ou atividades isoladas, ajudou essas mulheres a iniciar uma verdadeira jornada de inclusão produtiva e fortalecimento da sua autonomia econômica. Essa experiência demonstra algo muito importante: soluções integradas geram resultados mais consistentes e duradouros. É o que você estava falando das redes, Kátia. Então, são ações que estão integradas de fato. Quando diferentes setores trabalham juntos, conseguimos enxergar a pessoa de forma completa, compreender suas necessidades e construir oportunidades reais de transformação. Também conheço o trabalho de muitas organizações da sociedade civil,